Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 3 do curso de Programação em C#, criando um projeto de zero. Eu sou o professor Pindi. Na aula passada, começamos por criar um projeto de solução em branco através do template do Visual Studio. Este projeto em branco, que nós intitulamos por NRP Curso, será responsável de armazenar todos os objetos a serem usados neste sistema. E dentro desta pasta Solução, nós criamos a base de dados, usando o sistema de gerenciamento de base de dados relacional Access. E na aula de hoje, vamos por começar a entender os conceitos básicos da programação orientado a objetos, como o polimorfismo, encapsulamento, herança e classes. É importante ainda aqui salientar, voltando na história, que a partir da década de 70 e 80 do século XX, a programação estruturada dominava o mundo. Mas só a partir da década de 80 que a programação orientada a objeto ganhou especial relevância, dominando assim o mundo ou dominando assim a indústria informática. Muitos dos alunos perguntam por que desta mudança de programação estruturada para a programação orientada a objeto. Para termos a noção o porquê desta mudança, será necessário entender e comparar ambos modelos, que é programação estruturada versus programação orientada a objeto. Na programação estruturada, nós temos estrutura de dados mais algoritmo. O PE significa programação estruturada é igual a estrutura de dados mais algoritmo. Como é que o programador pensava quando usava este modelo? A programação estruturada, o programador pensa numa ou mais estruturas de dados que lhe modelam o problema e em seguida vai desenvolver um conjunto de operações, isto é, algoritmos que atuam sobre essas estruturas de dados. Conforme nós estamos a observar nesta imagem que acaba de aparecer, nós temos aqui a estrutura de dados e temos várias operações que vão atuar nessa estrutura. É importante aqui salientar que as operações na qual se refere aqui são algoritmos, que é nada mais do que sequência de passos ordenados até atingir um objetivo. Este modelo de programação estruturada funciona bem para pequenos sistemas e sérios problemas apresentam quando a dimensão do sistema vai aumentando. Já no modelo de programação orientado a objeto, aqui tenta-se aliviar alguns destes problemas. Na programação orientada a objeto, ou simplesmente POO, a ideia principal consiste em diminuir o acoplamento entre diversos módulos. Para isso, cada uma das estruturas de dados é acoplado dentro de um objeto, que também possui funções que atuam sobre essas estruturas de dados. Logo, nós temos programação orientada a objeto mais relações. O que quer dizer que o programador pensa em termos de objetos que modelam o seu próprio problema e nas relações entre eles. Podemos entender as entidades aqui como um objeto. No caso, as entidades pessoa e carro são os nossos objetos. Ao desenvolvermos o sistema, a programação será feita diretamente nesses dois objetos, pessoa e objeto carro. E como esses objetos vão se relacionar? Podemos definir assim
a programação orientada a objeto como uma tecnologia que enxerga os sistemas computacionais como sendo uma coleção de objetos integrados que permite a reusabilidade, extensibilidade, aumento da produtividade e qualidade de qualquer sistema computacional. No entanto, a pool assenta as suas linhas em objeto e relações. Aqui temos a entidade pessoa e temos aqui a entidade carro. E essas duas entidades, quer dizer que se nós tivermos que fazer a programação, nós vamos fazer programação diretamente relacionado com essas entidades, que são os meus objetos, por exemplo, objeto pessoa. E posteriormente é que eu vou analisar como essas duas entidades vão se relacionar no meu sistema. O termo objeto em programação é usada para representar um determinado elemento no mundo real, ou seja, é uma entidade no mundo real que merece a representação para o ambiente estudado. Podemos ainda dizer que objetos são instâncias de classe que determinam qual a informação um objeto contém e como lhe pode manipular. Então aqui temos objeto, assenta as suas linhas ou está constituído por dois elementos fundamentais, que são atributos e método. Os atributos de um objeto são características que descrevem o objeto. Por exemplo, o meu objeto pessoa. Quais são as características? Cada pessoa no mundo precisa ter, tem as suas próprias propriedades que só a eles pertencem. Por exemplo, o nome, a idade, essas características que me faz professor Pindi é que nós chamamos os atributos ou propriedades de um objeto. E são métodos todas as ações que um objeto pode realizar. O que isso quer dizer que todas as ações que um objeto realiza ou pode realizar é que nós chamamos de método. Como exemplo de objeto no nosso problema, podemos aqui citar a entidade ou objeto pessoa, carro e estado do carro, porque são essas entidades que nós definimos logo no princípio do enunciado do problema. Agora, vamos analisar, não é? Nós já vimos que um objeto deve possuir atributos e método. Agora, vamos analisar os objetos identificados no nosso problema, que nós temos objeto pessoa, objeto carro e objeto estado de carro. Vamos por começar a analisar a seguinte tabela. Por exemplo, o objeto pessoa, quais são os atributos de uma pessoa? Por exemplo, os campos ID pessoa, nome, BI e telefone são esses valores que vai fazer com que identificamos uma determinada pessoa. E o que é que nós podemos fazer com essa pessoa? Quais são as ações que nós vamos fazer no nosso sistema com a pessoa? Com a pessoa nós podemos inserir os seus dados, podemos alterar os seus dados, podemos eliminar e consultar os seus dados. Observem que aqui nos métodos eu estou aqui a usar métodos comuns para carro e pessoa. O que quer dizer que estou a usar um dos princípios da programação orientado a objeto, que é o princípio de polimorfismo, que consiste em objetos diferentes partilhar os mesmos métodos. Já que a nossa entidade carro também tem os seus atributos. E quais são esses atributos? Os atributos são características que vai fazer com que nós identificamos o carro. Por exemplo, a matrícula, a marca, modelo, cor, cilindragem. São estes valores
São estas propriedades que vão fazer com que nós possamos identificar o nosso objeto carro. E também temos ainda a minha entidade estado carro. E dentro dessa entidade, nós também temos os atributos, que é estado do carro e o estado. E também temos, esses dois métodos vão definir o estado do carro. Okay? Então, com esta figura, acabamos de demonstrar como identificar objetos, atributos e método através de um dado problema. Para terminar, podemos dizer que os principais conceitos da POO são classes, encapsulamento, herança e polimorfismo. O que é uma classe? Uma classe em programação representa um conjunto de objetos que possui características e comportamentos comuns. E neste projeto, nós vamos criar uma classe denominada modelagem, que será responsável por representar todos os objetos ou todos os atributos dos objetos do sistema, como pessoa, carro e estado. Vamos ainda criar a classe conexão, que será responsável por armazenar todos os atributos dos objetos data OLEDB e o próprio date. Também ainda vamos criar uma outra classe que será responsável pelo todos os métodos da sublinguagem DML da SQL, que é linguagem de manipulação de dados, que vai permitir nós manipular os dados no nosso banco de dados. Temos ainda o conceito de encapsulamento. É um conceito da programação orientada a objeto que permite esconder as estruturas de dados dentro de certas entidades, isto é, objetos aos quais são associados funções, aqui estamos a falar de métodos, que manipulam essa estrutura de dados. E também ainda temos a herança, que é o outro conceito da programação orientada a objeto, simples de explicar, a partir da própria genética. Ou seja, o filho herda características genéticas dos seus pais e, por sua vez, repassa essas características aos seus filhos. Isto que temos visto, quer dizer que as riquezas, eu herdei as riquezas do meu pai e, por sua vez, eu estou a passar as minhas riquezas aos meus filhos. E para finalizar, por último, temos o polimorfismo, que consiste em objetos diferentes partilhar o mesmo método. Pessoal, por hoje ficamos por aqui e na próxima aula nós veremos como implementar esses conceitos da programação orientada a objeto dentro da linguagem C#. Até já!